Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live de aquecimento da imersão A Nova Renda do Médico. Nós estamos trabalhando bastante o amadurecimento da ideia, a expansão do entendimento. Nós estamos trazendo clareza sobre como é possível para o médico montar o próprio serviço de vacinação dentro do próprio consultório particular. O nosso evento começa dia 30 de janeiro e vai até o dia 3 de fevereiro. Então serão 5 dias seguidos imersos nesse tema, que é lucrar com vacinas no próprio consultório particular. Meu nome é Rafael, trabalho aqui nesse perfil com a ideia de guiar colegas médicos, ensinar colegas médicos a montarem seus próprios serviços de vacinação, criando uma receita adicional, uma receita extra, uma receita nova, além do que o médico já tem mensalmente de receita, de faturamento, entre 50 e 100 mil reais e, sobretudo, sem ocupar a agenda do médico, com ainda mais pacientes, sem ocupar o tempo do médico, que já é tão escasso, com ainda mais pacientes. Eu sou Rafael da Hora, sou médico otorrinolaringologista, tenho um serviço próprio de vacinação que derivou do meu próprio consultório particular. Esse serviço ele começou, na verdade, como uma sala adicional dentro do meu próprio consultório particular. Começou completamente despretensioso. Eu não tinha grandes expectativas ao montar o serviço. E com o tempo esse serviço foi crescendo, foi escalando e foi ganhando uma outra dimensão. Foi quando eu percebi a relevância desse tipo de conhecimento para o médico, como é importante o médico saber também como lucrar sem estar empregando diretamente a própria mão de obra, como é tão comum. O médico, muitas vezes, quando para pensar em aumentar a renda, ele procura saber o que eu posso fazer a mais, onde eu posso trabalhar mais, qual o vínculo que eu posso ter a mais para poder ganhar mais. Na verdade, ele poderia pensar um pouco diferente. Ele poderia pensar qual serviço ele poderia ter, por exemplo, no próprio consultório, não realizado por ele, que gerasse renda, mesmo na ausência do próprio médico. O tema da nossa live de hoje é lucrando com vacinação com segurança financeira e segurança técnica. O que é isso? Como é possível lucrar com vacinação com segurança financeira? Primeiro, gastando bem, investindo bem no próprio consultório, minimizando o risco de gastos desnecessários, de dinheiro mal empregado nesse projeto. Então, como é possível ter segurança financeira através de diferenciais competitivos e montar vacinação dentro do próprio consultório? E vamos trabalhar também a questão da segurança técnica. Como você, colega médico, muitas vezes que não está habituado a trabalhar com vacinação, que não vive estudando imunização, como é a realidade da maioria dos médicos no país, como você pode montar um serviço de vacinação dentro do seu próprio consultório, independente da sua especialidade, independente da sua experiência prévia em imunização. Como isso é possível, mesmo um consultório pequeno, mesmo com um médico que não tem experiência prévia nisso. Essa é a segurança técnica. Como é possível fazer isso e fazer bem feito? Como é possível trabalhar com a imunização e mesmo sem ter trabalhado com isso antes, e mesmo assim prestar um serviço de qualidade para o seu próprio paciente, tá? Então esse é o tema da nossa live de hoje, segurança financeira para montar o serviço, sabendo investir bem no serviço de vacinação dentro do próprio consultório, e segurança técnica também, como saber prestar um bom serviço de vacinação dentro do próprio consultório. Tá? Então, você que já está aqui na live ou que está vendo a live num segundo momento, fica até o final da live para você entender como é possível viabilizar, tornar isso real dentro do próprio consultório médico, não importa qual seja a sua especialidade. Tá certo? Sejam bem-vindos. Carla, Yane, Milene, André. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Se tiverem perguntas para fazer, Carla está me dando suporte aqui e ela vai anotar a pergunta de todos vocês. Vou tentar responder algumas e as que eu não conseguir responder, a gente vai responder via direct para postar, tá? É o nosso compromisso com os nossos colegas médicos. Então, como é possível ter segurança técnica? Como é possível trabalhar com vacinação dentro do consultório? Ter lucro
com vacinação dentro do consultório, mesmo partindo do zero, mesmo partindo daquele consultório sem vacinação, cujo médico também não entende muito de vacinação. Não sabe, na sua rotina, prescrever as vacinas, não importa se atende criança, adulto ou idoso, não importa a faixa etária do paciente que você atende. Partindo do zero, mesmo sem ter uma vacinadora inicialmente. O serviço, o próprio médico pode realizar a vacinação, mas o que eu recomendo é que ele tenha uma vacinadora, uma profissional de enfermagem, que ela sim vai executar o serviço, dentro do próprio consultório, dentro da clínica pequena do próprio médico, numa sala adicional. E na questão técnica, a gente vai trabalhar com os principais protocolos operacionais padrão, os principais POPs, os principais procedimentos que tornam uma prestação do serviço de imunização dentro do consultório, acima de tudo, segura. Eu percebo muito nas interações com os médicos aqui no perfil, que o médico que não está acostumado a trabalhar com vacinação, ele fica preocupado. Caramba, nunca fiz isso antes, vou fazer isso dentro do meu próprio consultório. E como é que eu vou fazer isso com segurança? Para isso existe o nosso treinamento e para isso existem os protocolos, as rotinas, os processos que nós temos para tornar a coisa algo alcançável, algo viável para o consultório de qualquer médico, como foi para o meu consultório e como é para o consultório de tantos alunos que nós já temos. Tá? Então, serviço de vacinação é para você, não importa qual seja a sua especialidade, caso você queira. Então, aproveitando, gente, para falar da nossa imersão, quando nós vamos aprofundar ainda mais essa questão de montar vacinação no consultório, começa agora dia 30, tá? A gente vai apresentar o primeiro passo, como é possível dar o primeiro passo para montar serviço de vacinação no próprio consultório e dentro de 12 semanas já está aplicando a primeira vacina. Então imagina, a nossa imersão vai ser no final de janeiro, início de fevereiro. Imagina fazer a imersão e 12 semanas depois, menos de 3 meses depois, fevereiro para abril, maio, você já está realizando a imunização. E até o final do ano já está atingindo a nossa meta financeira de faturamento entre 50 e 100 mil reais por mês com imunização. Para médico que é novo aqui no perfil, pode achar um pouco estranho esse valor. Nossa, de onde é que tirou esse valor? Esse valor todo, para alguns, inclusive. É um valor que é viável e possível em serviço de vacinação no início, porque ele pode ir além, porque ticket médio de vacinação a nível privado é um ticket mais alto. Se trabalha com vacinação com um ticket médio de R$500, não importa a faixa etária que você trabalhe. Então, quando se trabalha com esse ticket mais alto, vacinando apenas 5 pacientes por dia, a gente consegue escalar para um faturamento acima de 50 mil reais por mês, trabalhando de segunda a sábado. A nossa vacinadora, a nossa única vacinadora contratada no início. Tá? Então vamos falar sobre segurança financeira. Muita gente pergunta, nossa, será que é seguro montar isso? Será que não é uma viagem muito grande eu querer montar um serviço de vacinação dentro do meu próprio consultório? Será que já não tem muita gente no mercado e eu vou concorrer com esse pessoal mais antigo? Será que isso faz sentido, montar um serviço de vacinação dentro do próprio consultório? Então, eu vou trazer aqui para você as vantagens competitivas que existem quando nós montamos um serviço de vacinação dentro do próprio consultório. Tá? E já antecipo que são mais vantagens do que desvantagens. E vou enumerar aqui, uma por uma, te explicando por quê. Tá? Primeiro, qualquer coisa que a gente faça na vida, para ter um retorno maior, a gente tem que assumir um certo risco calculado. Não adianta a gente querer ter um retorno maior prestando aquele concurso público que vai estar sempre limitado àquele determinado salário. Eu mesmo já fiz concurso para a INSS, já trabalhei como perito médico previdenciário, já trabalhei como perito médico legal. Tinha aquele salário para nível de concurso médico até razoável, bem interessante. Tinha uma situação confortável com esse salário, mas eu me sentia muito limitado do ponto de vista de escala. Eu sempre tive uma cabeça muito de
empresário, de empreender dentro da saúde, dentro do meu consultório, dentro da medicina, que é a profissão que eu escolhi para a minha vida e eu acredito que eu vou estar sempre nela. Mas cada vez mais eu tenho estado presente empreendendo e cada vez menos eu tenho estado presente no consultório. Porque eu percebi o seguinte, quando a gente está no consultório, não tem jeito, gente. A gente acaba se limitando do ponto de vista de escala. A gente não consegue ter mais de 24 horas. Aquele clichê que se fala tanto hoje em dia. Mas é verdade. Por mais que o médico tenha uma hora mais cara, por mais que ele aumente o ticket da consulta dele, ele nunca vai ter verdadeiramente liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, tá livre no horário comercial para resolver coisas pessoais, se ele não desenvolver serviços e formas de trabalhar que não exijam a própria presença o tempo todo no consultório, como geralmente a gente faz, tá? Eu, como otorrino, sempre fiz minhas endoscopias, sempre fiz minhas cirurgias, sempre fiz minhas consultas. Então sempre me tomou muito tempo. E é aquela cilada do sucesso. Quanto mais sucesso a gente tem como médico, o que acontece? Menos tempo na agenda a gente tem. Quanto mais sucesso a gente tem como médico, menos tempo na agenda a gente tem. Então, o nosso sucesso, muitas vezes, acaba comprometendo a qualidade da nossa vida em família, a qualidade da nossa vida entre amigos, viajar tranquilo, fazer uma série de outras coisas que nos afastam um pouco dessa rotina, muitas vezes cansativa do consultório também. Então, montar um serviço de vacinação é assumir um risco calculado. Um risco minimizado, principalmente com as vantagens competitivas que é montar o serviço dentro do próprio consultório, ao invés de montar um serviço de vacinação 100% dedicado num imóvel exclusivo, que é uma coisa que eu inclusive não recomendo. E não recomendo como quem já fez as duas coisas, inclusive. Eu já testei as duas coisas. Eu já montei serviço de vacinação dentro do meu consultório e já montei serviço de vacinação exclusivo. O que vocês acham que deu mais certo? O que vocês acham que envolveu menos custos, menos despesas? Montar dentro do consultório, no espaço que você já tem, ou montar no espaço que tem que ser reformado do zero e que tem que trabalhar sozinho para se pagar e ser lucrativo. Então, gente, quando a gente entende as regras do jogo, quando a gente entende como funciona, e eu acredito que muitos médicos aqui ainda não entendem como a regra do jogo de vacinação a nível privado dentro do consultório funciona. Nosso pet aqui está fazendo barulho, mas é assim mesmo. Vamos lá. Quando a gente entende as regras do jogo dentro do consultório, a gente sabe como fazer. E sabe, acima de tudo, gerenciar risco. A gente sabe que é possível, na verdade, montar o serviço, ter lucro, minimizando despesas, minimizando custos. Então, uma das vantagens competitivas para começar a trabalhar com vacinação dentro do consultório é investimento bem menor. Um investimento muito menor do que montar um serviço, um espaço exclusivo. Pensa, o que você precisa para realizar a vacinação nos seus pacientes dentro do seu próprio consultório? Você precisa de um espaço, muitas vezes uma sala pequena. Você precisa de um refrigerador de vacinas. Você precisa de um estoque inicial. E você precisa de uma mobília básica. Acabou. Você não precisa de nada além disso para trabalhar com um serviço que tem o potencial de gerar 50, 100 mil reais por mês, sem o emprego da sua mão de obra, de uma maneira de investimento baixo, com muito baixo investimento. Então, nada de investir reformando um ponto comercial do zero. Tem muito médico que pega as economias, investe muito montando um serviço de vacinação dentro do shopping,
aluga uma casa numa avenida grande da cidade, monta a clínica de vacinação e ele esquece que isso vai gerar uma quantidade muito significativa de despesa com um serviço só. Quando você monta o serviço de vacinação dentro da própria clínica, o que acontece? Primeiro que 2/3 do serviço já está pronto. Serviço de vacinação para funcionar tem que ter sala de vacinação, recepção e sanitário. Quando você monta dentro da sua clínica, você já tem recepção e sanitário. Então só está faltando um espaço. E muitas vezes esse espaço, questão de mobília, um segundo consultório, ou até levantar uma parede e montar esse segundo espaço é uma coisa muito mais simples, gente. Muito simples. Nas unidades que eu já montei minhas e nas unidades de colegas médicos, isso é viável em poucos meses. Por isso que eu falo 12 semanas. Em menos de 3 meses, isso é viável. Então imagina que você, ao invés de montar um espaço exclusivo no imóvel do zero, alugar, reformar, comprar um imóvel grande do zero, para fazer um investimento alto para montar o serviço de vacinação, você aproveita o espaço que você já tem. Quais são as implicações disso? O que isso pode gerar para você? Primeiro, é um custo menor para abrir, como a gente já viu, tá? Refrigerador de vacinas, estoque mínimo de vacinas, que no início é um estoque de R$5.000, e mobília básica. Algumas adequações ali, né, na parte elétrica, mas basicamente você já aproveita o espaço que já tem. Então, custo menor para abrir e, além disso, um custo menor para manter. Você vai gastar muito menos para manter no dia a dia também o serviço. Pensa, custo fixo. Eu vou enumerar aqui custos fixos comuns a qualquer consultório médico, tá? Então pensa o aluguel que eventualmente você paga. A conta de água, conta de energia, conta de telefone, conta de internet, o salário e encargos da sua secretária. Vai somando. A sua contabilidade, que muitas vezes a contabilidade é um salário mínimo, então é R$1.300 no valor de 2023. Despesas bancárias. Quando a gente tem um consultório, a gente tem 10, 15, a depender do consultório, R$20.000 de custos fixos, que tem que ser vencido todo mês para só então a gente começar a ter lucro. Quando você monta o serviço de vacinação dentro do próprio consultório, vem um dos diferenciais competitivos mais fortes, que é montar um serviço que do zero ele já vai partir praticamente sem custo fixo. Claro que uma ou outra conta aumenta um pouco, conta de luz aumenta um pouco. Agora, a maioria das contas, aluguel, internet, salário da secretária, contabilidade, isso não aumenta, isso é a mesma coisa que você já paga. Então imagina, o serviço de vacinação, qual a viabilidade de um serviço novo com potencial de faturamento alto, de R$50 a R$100.000 por mês, com a margem de lucro de 15% a 30%, e quando você já começa sem assumir custo fixo, porque o seu próprio consultório já paga. O Rodrigo está perguntando que já fez a planta da mudança do consultório, que já pode ir adiantando para ganhar tempo. Muito bem, Rodrigo. O que você já pode ir adiantando? Você já pode ir pesquisando, né? A gente estava falando hoje sobre câmara fria, refrigerador, às vezes pode demorar um pouquinho mais. Lembrando que a gente vai ter condição especial durante a imersão, a nova renda do médico, então talvez não seja interessante fechar logo agora. O que é interessante, Rodrigo? Você já começar a fazer seleção da sua enfermeira, tá? Ou da técnica de enfermagem, né? Que a gente estava conversando, que estava na dúvida se contratava técnico ou enfermeira. Contratar essa profissional para te ajudar a já montando o serviço. Ao invés de contratar a profissional depois que o serviço está pronto, contrata a profissional para economizar o seu tempo e ela já ir adiantando o serviço. E claro,
e lendo calendários vacinais da Sociedade Brasileira de Imunizações, para ficando a par, para estar a par, na verdade, das recomendações atuais, dos calendários atuais, para já ir se organizando, tá? Então, um dos diferenciais é isso, o custo menor para abrir, uma vez que sua clínica já está aberta na maioria das vezes, e o custo menor para manter, uma vez que os custos fixos já são pagos pelo próprio serviço do médico, consultório e procedimentos que o médico já realiza. Então aqui, nesse perfil, nós temos principalmente 3 perfis de médico. 3. Vejam em qual desses perfis vocês se enquadram. Um perfil é aquele médico que já tem consultório, já tem uma clínica funcionando e quer agregar um novo serviço ao seu serviço que já funciona. Primeiro perfil. Segundo perfil, do médico que está montando sua clínica ainda, ou está mudando para uma clínica maior, ou está mudando de endereço, até porque a clínica não precisa ser grande para ter vacinação, pode ser uma clínica pequena, minha clínica era uma clínica pequena quando eu montei, e esse médico está montando serviço e enquanto está montando, ele descobre que pode ter serviço adicional e que é fácil e que é simples montar esse serviço adicional. E por fim, temos também médicos residentes aqui que estão ampliando um pouco a mente e estão aprendendo um pouco a ter lucratividade mesmo com um serviço que não exige a sua mão de obra. Então, diferenciais competitivos em montar no próprio consultório. E isso, Rodrigo, incluiu KINES dentro do contrato social. Outro colega dia desse perguntou se teria que montar outra empresa. Não, é o próprio CNPJ, é a própria empresa que muitas vezes o médico já tem, a empresa do próprio consultório, o CNPJ do próprio consultório. Diferenciais competitivos. Então nós temos custo menor para abrir, custo menor para manter. Nós temos também uma taxa maior de adesão do paciente. O paciente que acabou de sair do seu consultório. O paciente que acabou de ser orientado por você, imagina. Aquele paciente adulto, um paciente, por exemplo, asmático. Esse paciente asmático tem indicação de fazer influenza anualmente, de fazer a pneumocócica 13, de fazer a pneumocócica 23. E se esse paciente deixar para se imunizar noutra oportunidade, a conversão, a adesão desse paciente para a imunização acaba sendo bem menor. Então, outro diferencial é a taxa de adesão muito maior, uma vez que o paciente já está dentro do consultório. Esse paciente já está superaquecido. Então, o paciente acabou de ser orientado por você, o médico em quem ele confia, e basta ir na sala ao lado e realizar as imunizações. Então, naturalmente que há uma taxa de adesão maior, porque ele acabou de sair do médico. Mais um diferencial competitivo. Margem de lucro maior. O que eu quero dizer quando eu falo margem de lucro maior? Quando eu comparo o nosso serviço, o nosso consultório com vacinação, com o consultório com o serviço de vacinação sempre ser dedicado, digamos assim. Pela mesma questão de que o serviço de vacinação sempre sendo dedicado, ele tem que assumir sozinho todas as despesas, todos os custos fixos, isso acaba corroendo boa parte da margem do lucro desse serviço de vacinação, coisa que o consultório acaba não tendo, porque a fatia das contas é dividida ao meio entre os dois serviços. E serviço de vacinação é um serviço forte, é um serviço que literalmente paga metade das suas contas. Paga metade das suas contas. Imagina, eu vou fazer aqui um paralelo com sócio. Pode ser que alguns dos médicos que estão aqui tenham um sócio. Imagina que você tem um sócio. Imagina que você tem aquele sócio que veste a camisa da clínica de vocês, tá? Mesmo que você não tenha. Vamos fazer esse raciocínio mental aqui. Imagina aquele sócio que trabalha com você na sala ao lado e é aquele sócio que tem sangue no olho.
Eu tinha uma sócia, assim, minha irmã, inclusive. Eu como otorrino, ela como oftalmo. E eu sempre perdia para ela, porque ela sempre era muito mais produtiva do que eu. Um dos diferenciais da oftalmologia, inclusive porque tem serviços que não são realizados diretamente pelo médico. Serviço de otorrino, o próprio médico realiza endoscopia, nasfibroscopia, videolaringoscopia. A oftalmologia, você acaba tendo muito serviço que tem técnicos que realizam por você. Não tinha como competir com ela. Era uma competição por resultado que eu sempre perdia. Que pelo menos na cidade onde eu trabalhava, depende muito de subespecialidades, gente. Não estou generalizando, tá? Tem otorrinos que têm resultados absurdos. Mas onde eu quero chegar? O sócio com sangue no olho. Imagina aquele sócio que é extremamente produtivo e que trabalha junto com você, tá? Na minha vida pessoal, minha irmã, Luciana. Ou seja, esse sócio, ele acaba assumindo metade das contas. Esse sócio, ele paga metade das contas do consultório de vocês, inclusive quando você está ausente. Inclusive no mês de janeiro, quando você está de férias. Pensa como seria confortável ter um sócio, sangue no olho, aquele sócio que não tira férias, inclusive, nem em janeiro, nem nas férias escolares dos filhos, tá? Que é o serviço de vacinação. Imagina esse sócio trabalhando o ano inteiro, porque a vacinadora tira férias, claro, mas alguém substitui essa vacinadora. Então esse sócio, que é o serviço de vacinação, ele acaba gerando todo esse faturamento em paralelo com o seu. Você está no consultório, atendendo, então receita de médico varia muito, né? Digamos que o médico tenha de receita 30, 40, 50, 60 mil reais por mês no consultório. Imagina esse sócio, que é o serviço de vacinação, gerando 50 a 100 mil reais de faturamento e deixando líquido 15 a 30%. Então, 7.500 a 30 mil reais líquido todo mês no consultório. Não seria muito interessante? Seria muito interessante. Por quê? Porque como você tem um sócio, você acaba tendo uma margem de lucro muito maior. Uma margem de lucro muito maior da vacinação. E olha que legal. Você acaba tendo margem de lucro maior também no seu consultório, também no seu próprio atendimento. Porque da mesma forma que vacinação começa a funcionar sem ter que pagar conta, pelo menos sem ter que pagar 100% das contas dos custos fixos, você como médico passa com o amadurecimento do serviço de vacinação ao longo dos meses a ter que pagar também metade dos seus custos fixos. Imagina isso. Que alívio! Poder parar em janeiro e mais tranquilo passar as férias com a esposa ou com o marido, passar férias com os filhos, fazer uma viagem mais longa nessa época do ano que a gente já fica meio tenso quando para. Pelo menos eu ficava. Quando eu parava 1, 2, 3 semanas, preocupado com o passivo das contas do consultório lá parado. Então, ter esse sócio é esse diferencial. Gera um custo menor para investir, quando comparado com o serviço no imóvel exclusivo, quando é dentro do seu consultório, custo menor para manter, taxa de adesão, de conversão do paciente para vacinação maior, margem de lucro maior, porque o serviço vai estar pagando metade dos custos fixos, assim como o seu consultório vai estar pagando metade dos custos fixos também. E metas menores de faturamento. Porque imagina, é muito comum aqui gente, o médico perguntar, nossa, como é que eu vou montar um serviço de vacinação dentro do meu consultório se tem uma clínica mais antiga, se tem aquela clínica de vacinação mais antiga, se tem outros serviços que funcionam há mais tempo, porém são serviços 100% dedicados, consequentemente com margem menor, porque tem que pagar todos os custos. Outra vantagem competitiva, essa questão da meta menor. Você não precisa
ter um faturamento tão grande quanto esses serviços que são 100% de vacinação, porque eles têm que pagar as contas, todas as contas sozinho. Você tem uma meta menor. Você não precisa vacinar 15, 20 pacientes, 30 pacientes por dia. Você só precisa vacinar 5 a 10 pacientes por dia. No início pode parecer muito, nossa, 5 a 10 pacientes por dia de vacinação? Sim, não é muito, porque a gente começa sem grandes pretensões. A gente começa no nosso treinamento querendo vacinar um paciente por dia ao longo do primeiro mês, 2 pacientes por dia ao longo do segundo mês, 3 por dia ao longo do terceiro mês, para ao final do ano, no caso agora ao longo de 2023, até o final de 2023, estar imunizando 5 a 10 pacientes por dia, com um ticket médio de R$500, a gente bate, além dos 50 mil aos 100 mil reais por mês com imunização, com essa margem de 15 a 30%. Ou seja, a sua meta é menor. Nada de meta inalcançável, são metas alcançáveis. Enquanto que o concorrente que monta, aquele outro médico que montou o serviço de vacinação 100% dedicado, a meta dele é o dobro, é o triplo, para poder ser lucrativo. E dentro do seu consultório, para você ser lucrativo, a meta acaba sendo muito menor. Serviço de vacinação não tem teto, existe uma mágica da escala do serviço de vacinação, como outros serviços podem proporcionar. Por exemplo, você não chega num determinado valor, 50 a 100 mil, e para. Fica ali. Isso é meta para o começo. É um serviço escalável. No primeiro ano, a gente começa trabalhando com uma vacinadora, claro, aos poucos, mas à medida que o serviço vai crescendo, você passa a contratar uma segunda, uma terceira. Então, esse faturamento vai escalando cada vez mais. A internet está um pouquinho instável, voltou. Então, essa é a segurança financeira que a gente tem ao montar um serviço de vacinação dentro do próprio consultório, gente. Menos gasto para abrir, menos gasto para manter, a taxa de adesão de conversão é maior margem de lucro, metas menores. É uma série de vantagens em abrir no próprio consultório. Não abra um serviço à parte, um serviço 100% dedicado, porque aí sim vai ser de fato desafiador. Montar dentro do próprio consultório, o próprio giro do próprio consultório, que já se sustenta, acaba levando além o seu serviço de vacinação. E a outra segurança que eu quero falar com vocês aqui no nosso tempo, hoje a gente começou a falar um pouquinho mais cedo, é a questão da segurança técnica, segurança de saber fazer. Então, só um minutinho, pessoal, vou ver como é que está a minha conexão. Continuando. Seguindo, vamos lá. Está perto da gente concluir. Segurança técnica, então, como você pode partir do zero e ter um serviço de vacinação dentro do seu consultório, mesmo se você nunca lidou com vacinação. Vacinação, sempre falo aqui, tem uma curva de aprendizado mais curta. Você não precisa de título de especialista em determinadas especialidades, como alguns pensam, e você não precisa, na verdade, fazer um curso presencial para poder realizar imunização. Então, a gente pode ter uma vacinadora do zero, a gente pode capacitar a nossa própria vacinadora, a nossa enfermeira do zero, em cidades menores que não é possível contratar uma enfermeira com alguma experiência. Muitas vezes é até melhor contratar uma enfermeira que nunca trabalhou com vacinação, por exemplo, no setor público, porque ela não vem com aqueles vícios que acabam sendo comuns de serviço público para um serviço privado de vacinação, que muitas vezes acaba sendo bem diferente. Então, no nosso treinamento, a gente trabalha muito essa ideia de pegar tanto o médico quanto a vacinadora. Sempre recomendo que o médico e a sua vacinadora participem ao mesmo tempo do treinamento. Pode compartilhar, inclusive, login e senha, porque aí vocês vão crescer juntos. Lembra da live passada que eu falei de atribuir responsabilidade para a vacinadora, saber delegar toda a coordenação da parte de vacinação da sua clínica para a sua vacinadora? Então, os colegas perguntam, né? O que eu preciso fazer para ter segurança e vacinação do ponto de vista técnico, para vacinar o paciente? Por exemplo, do ponto de vista de intercorrências. Quais são as intercorrências
quais são os eventos adversos pós-vacinais mais comuns, como eu faço se acontecer, por exemplo, uma anafilaxia dentro da minha clínica, como proceder. Isso é comum? Eu falo para vocês que depois de mais de 5 anos trabalhando com imunização em mais de uma unidade, virtualmente a gente nunca teve anafilaxia. Quer dizer que isso nunca acontece, que você nem precisa estar preparado para isso? Não, tem que estar preparado. Tem que ter kit de emergência, que é mais básico do que muitos pensam. Sala de vacinação não precisa de, por exemplo, carrinho parada, de jeito nenhum. Não precisa de laringoscópio e tubo, que ninguém vai entubar ninguém dentro da sala de vacinação. Não precisa de equipamentos de uma emergência, porque sala de vacinação não é emergência. Precisa de protocolos e processos, precisa de POPs bem desenhados, que já estão prontos, inclusive, que a gente compartilha com os nossos alunos no treinamento. Então, esses protocolos, nós capacitamos a nossa vacinadora para saber o que fazer, se necessário. Eu, inclusive, infelizmente não consigo compartilhar minha tela aqui do computador com vocês, mas eu estou com ela aberta aqui só para vocês terem ideia mais ou menos como é simples essa questão do kit de emergência para a sala de vacinação. Tá? Não precisa de oxigênio. É importante vocês saberem o que uma sala de vacinação precisa para muitas vezes o pessoal da vigilância não cobrar indevidamente coisas que vocês não têm nenhuma obrigação de ter na sala de vacinação. Tá? Quando a gente tem domínio do que a gente está fazendo, a gente sabe a regulamentação direitinho, como a gente ensina no treinamento, a gente dá uma aula para o pessoal da vigilância. A gente ensina para o pessoal da vigilância como funciona o serviço de vacinação e não o contrário. Porque, pelo menos no nosso quintal, na nossa casa, a gente tem que ser referência. A gente tem que falar, olha, eu sei que é assim por causa de tal norma da Anvisa, de tal norma do Ministério da Saúde, porque as sociedades orientam assim. Não é porque eu estou falando isso da minha cabeça, por exemplo. Tá? Então, do ponto de vista de lista de equipamentos, gente, vocês precisam ter basicamente máscara na sala de vacinação dentro de uma caixinha de emergência, adrenalina, Fenergan, hidrocortisona, seringas, catéteres básicos, tensiômetro, esteto e mais nada. Nada de equipamento mais sofisticado de emergência, desfibrilador, laringoscópio, oxigênio, nada disso. Não é necessário, ninguém vai poder cobrar de vocês isso dentro do seu pequeno consultório, com o serviço de vacinação, que é tão simples de montar, cobrar equipamento que não podem cobrar. Porque não é necessário. O paciente, digamos que aconteça o pior, que é muito improvável, mas a gente tem que estar preparado. Aconteceu o pior, o paciente teve uma reação anafilática. Assim como ele pode ter reação anafilática com qualquer outra medicação que a gente aplica. O fato de se trabalhar com imunobiológico não traz maiores riscos de reações. Tá? O paciente teve uma reação. Então, a nossa enfermeira segue o protocolo, aciona 192 e remove o paciente. Simples assim. Não requer leito, não requer nada mais complexo. Tá? Então, segurança técnica é ter protocolos bem desenhados e ter equipe treinada para saber o que fazer caso, na eventualidade de acontecer alguma coisa mais séria, que virtualmente praticamente não acontece. Por isso que eu gosto tanto de vacinação. Passei a minha vida inteira me estressando muito com pós-operatório de cirurgia endoscópica nasal com otorrino, com plantão com otorrino, com plantão, com perito médico legal. E a coisa que eu mais prezo na minha vida é tranquilidade, é menos intercorrência, é uma vida profissional tranquila. E vacinação proporciona isso para você também. Porque o risco de evento adverso grave é muito baixo. E do ponto de vista também de segurança técnica, é importante entender da questão do protocolo de queda de energia. O nosso bem mais valioso dentro do serviço de vacinação é a vacina, é o imunobiológico. Então, o nosso estoque de vacinas ele tem que estar bem conservado naquela faixa estreita de 2 a 8 graus de temperatura, como a gente sabe. Então, como vacina é termolábil, a vacina tem que estar bem
refrigerada, com a porta sempre fechada, e tem que ter um plano de contingenciamento para queda de energia elétrica do sistema. Por isso que eu sempre falo para vocês, se forem comprar refrigerador de vacinas, comprem sempre com sistema de segurança 24 horas. Tá? Compra sempre com aquela bateria que vem embutida dentro do refrigerador, porque se cai energia, nada acontece com o refrigerador, muito menos com as vacinas. Ele preserva as vacinas na temperatura adequada e você evita dor de cabeça. Tá? Nem pense em comprar refrigerador sem bateria 24 horas. E é um equipamento que cabe no bolso de qualquer médico. E quando a gente dimensiona o retorno financeiro que isso vai trazer com o investimento que a gente faz, nossa, cá entre nós, eu não conheço. Quem conhecer, compartilha aqui comigo, tá? Que eu vou querer montar também. Eu não conheço um serviço que ao mesmo tempo permite a liberdade para o médico não estar presente dentro do consultório o tempo todo, atendendo um a um paciente, que exige um investimento tão baixo, que tem uma curva de aprendizado curta, que permite que você monte e aplique a primeira vacina em 12 meses e ainda traga um retorno dessa dimensão, com as vantagens competitivas que a gente tem de montar dentro do consultório. Então a grande sacada é ver vacinação dentro do consultório, como o status quo de vacinação na cidade, no Brasil inteiro, que a gente vive, é aquele serviço exclusivo de vacinação, a gente acaba acreditando que aquele é a única forma de se trabalhar com imunização. Quando, na verdade, principalmente a gente como médico, a gente tem esse poder na mão da prescrição, coisa que os outros profissionais de saúde não têm. Biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, que muitas vezes também fazem o gesto vacinal, eles não têm essa questão da prescrição que o médico tem dentro do consultório, que é o diferencial competitivo. Então você consegue prescrever internamente. Outra coisa, muitas vezes o médico também não vê o potencial de vacinação por desconhecer indicações, recomendações, calendários, por não saber que aquele paciente que 90% dos pacientes que está na frente dele ali no dia a dia no consultório, praticamente todos têm alguma vacina pendente e principalmente a maioria dessas vacinas não está disponível no posto de saúde. Como muita gente pensa que vacina tem uma disponibilidade tão grande no posto de saúde que muita gente acredita que não faz sentido montar serviço de vacinação privado, porque desconhece que a maioria das vacinas da clínica particular não estão disponíveis no posto de saúde. Olha aí, Rodrigo. Pois é, cara, tem muita gente com perfil para imunizar. Então, na verdade, o nosso papel como médicos é recomendar a vacina para esses pacientes. É um baita benefício do ponto de vista de saúde. Depois da água potável, se fala muito que depois da água potável, o que traz mais benefício em termos de saúde e em termos de longevidade também para o indivíduo é a imunização. Então, sabendo que tem uma pneumocócica 13, não aplicar no idoso, o idoso morrer de pneumonia bacteriana e fazer sepsemia por pneumococo, aquele idoso que, segundo a epidemiologia, até 50% deles terão pelo menos um episódio de zoster até os 80 anos e prevenir, aquele outro idoso que tem indicação de fazer reforço de tríplice bacteriana, DTPA, tem indicação de fazer influenza, que ainda se morre de influenza no Brasil, a gente tem que estar recomendando sim, não só para criança, para adulto, para idoso, para gestante. É isso, Rodrigo. Então, gente, eu reforço aqui o nosso evento, que vai acontecer agora a partir do dia 30. Tem muito colega perguntando pela inscrição, pela matrícula no curso, que a gente sempre faz periodicamente. Tá? A primeira turma desse ano a gente vai abrir agora, durante a imersão, a nova renda do médico. Então, se você está interessado em participar, se inscreve na imersão. A imersão é gratuita, é um evento que a gente mostra como dar o primeiro passo. E no final da imersão, eu vou apresentar a turma e mostrar como funciona esse treinamento. É um treinamento online,
É um treinamento através de plantão, de dúvidas, que eu e minha equipe, a gente fica disponível para estar ajudando a montar o serviço dentro de 12 semanas e para ainda, dentro do primeiro ano, alcançar 5 a 10 pacientes vacinados por dia dentro do consultório. E lembrando, gente, a maioria desses pacientes não são de autoprescrição, como a maioria pensa. A maioria desses pacientes são gerados externamente. Então, se a gente tem uma meta inicial de 5 pacientes por dia, 3, 4 desses pacientes virão de fora e não da sua prescrição direta. Claro que depende muito do comportamento de cada médico. Se o médico puder prescrever internamente mais, melhor ainda, porque a nossa meta atinge outro patamar. Tá certo? Quem tiver dúvidas e quiser perguntar alguma coisa mais específica da própria realidade do próprio consultório, eu e minha equipe de suporte, nós estamos no direct também, tá? Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque a gente está terminando de organizar a imersão, a nova renda no médico, para trabalhar essa ideia do primeiro passo, e nós estamos concluindo também a organização do novo programa de treinamento na versão 2023. E para isso a gente precisa ainda mais desse restinho de janeiro para poder organizar, tá bom? Fala, Rodrigo, qual a dúvida? Pode escrever. A gente ainda tem um tempinho. O programa de treinamento, gente, é exclusivo para médico. É exclusivo para médico. Por quê? Porque a gente desenha... Já vou te responder, Rodrigo. A gente desenha o negócio para o pequeno consultório do médico. Então, a ideia, na verdade, é ter um baixo investimento e montar o serviço de vacinação dentro do próprio consultório, tá? O nosso programa de treinamento não é recomendado para enfermeira, a não ser que a enfermeira trabalhe com o médico e está montando dentro do consultório do médico, não é recomendado para farmacêutico nem para biomédico. É isso aí, gente. Rodrigo, eu te respondo pelo direct, tá? Quem entrou agora no final da live e acabou perdendo, eu peço até perdão, porque a gente começou até um pouco mais cedo, por umas questões técnicas aqui, tá? A live vai ficar gravada na bio. Assim que terminar aqui, já vou deixar salvo e você vai poder assistir. A live de hoje, que a gente está terminando, foi sobre como ter lucratividade com vacinação no próprio consultório, com segurança financeira e segurança técnica. Segurança financeira, sabendo investir corretamente, e segurança técnica, sabendo realizar a vacinação, mesmo que esteja partindo do zero. Vai ser um consultório de endócrino, Rodrigo, ou uma clínica de vacinação. A ideia, na verdade, é que seja o consultório da sua especialidade e que o serviço de vacinação seja um serviço complementar. Ricardo, fazer as duas coisas, tá? A gente ataca em duas frentes. Prescrição interna para os seus pacientes e marketing interno e pressão interna para os seus pacientes e marketing externo através de captação externa em todas as mídias, principalmente online. Faço sim o treinamento para vacinador. Para vocês chegarem ao resultado que eu estou falando, do zero, a maioria dos médicos que está aqui é médico que está começando realmente do zero em imunização. Ele vai precisar revisar a imunização, mas não do ponto de vista simples de recomendações, indicações e contraindicações, mas acima de tudo, imunização do ponto de vista comercial. Quais são as melhores práticas que a gente pode fazer para fazer com que seu serviço de vacinação venda, né, aconteça, na verdade, fluxo de pacientes. Sim, Rodrigo, sim. A gente tem que trabalhar sempre com, acima de tudo, integridade para estar se comunicando com os outros médicos. Muitas vezes o médico fica receoso, né? Como vai abordar o médico, como vai divulgar com o colega médico para prescrever, como é possível, na verdade, conseguir parceria com colegas médicos em termos de indicações e prescrições. E a gente acaba ensinando como fazer tudo isso, tá? Aos poucos, e sempre de maneira correta, de maneira íntegra, sempre respeitando o Código de Ética Médica e o Manual de Marketing Médico também. E quem mais vai fazer a enfermeira? E quem mais vai fazer isso, inclusive,
é a enfermeira. Tá? Então a gente vai treinar a enfermeira como ela vai fazer esse relacionamento com o médico. Até porque vocês, na maioria das situações, estão presos dentro da rotina. Recomendo até que fiquem mais presentes, claro, na gestão, mas a rotina acaba sendo assumida pela enfermeira, tá? Muito mais do que pelo médico. Então, essa abordagem dos médicos por rede social, abordagem pelo Instagram, divulgação da clínica, seja através de anúncios no Instagram, anúncio em rede de pesquisa no Google, criação de toda uma estratégia de marketing online a gente faz, a gente orienta o médico junto com a enfermeira para trabalharem juntos nessa divulgação. E é uma divulgação ao longo do ano. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. Eu fico muito feliz em estar conversando com vocês, em compartilhar conhecimento e imunização do ponto de vista comercial, acima de tudo, com médicos do Brasil inteiro e de trazer valor e conhecimento e imunização para vocês. Tenho certeza que na nossa próxima turma isso vai acabar se tornando realidade no menor prazo possível. A nossa ideia é essa, começar e executar. Muito mais do que um treinamento teórico, é um treinamento prático, gente. Chega de rodeio, chega de estar teorizando tanto e a ideia realmente é partir para a prática. Tá bom? Valeu, gente. Grande abraço.